Boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao canal dos Filhos da Noite. Bom, vamos lá. O objetivo desse vídeo, na verdade, é criar uma playlist ou uma coleção de episódios narrando uma experiência ritual. A experiência do ritual do Apocalipse, que eu e mais 2 pessoas passamos. Isso no ano passado, de novembro até abril, mais ou menos nessa mesma época. Deixando claro que todos os relatos que serão feitos aqui, baseados neste ritual de 144 dias, eles são verdadeiros para nós. Não significa que seja uma verdade absoluta, não significa que qualquer outra pessoa esteja errada, não significa que se você realizar o ritual você vai passar pelas mesmas coisas, porque deixando claro, não vai. Você vai ter suas experiências e tá tudo certo. Você está certo, o vizinho tá certo e tá todo mundo certo. Não tem ninguém errado. Desde que você siga todos os parâmetros dos vários materiais que tem disponíveis por aí, tá tudo certo. Não tem erro. Então, vamos lá. Primeiro eu vou passar uma introdução, só para dar um overview aqui, rapidinho no ritual. Depois eu vou passando pelos tópicos e vou falando sobre as experiências. Bom, vamos lá. Introdução. O ritual do Apocalipse, em grego, revelação, que será abordado neste relatório, é fundamentado no sistema de magia enoquiana, um conjunto de práticas espirituais recebidas no século XVI pelo mago e ocultista John Dee, em parceria com seu assistente Edward Kelly, das mãos dos próprios anjos. Esse sistema envolve a tentativa de comunicação com diversas hierarquias de anjos enoquianos, utilizando um conjunto específico de chaves ou chamadas para acessar diferentes planos de existência, conhecidos como éteres ou aetirs. A prática se destina a revelar informações e conhecimento espiritual, também promovendo um processo de descoberta de si próprio. A estrutura do ritual é inspirada no ritual de 49 dias, também conhecido como Gebofal. Neste rito, as 18 chamadas são realizadas em ordem decrescente, no caso agora voltando para o ritual do Apocalipse, da 18ª até a primeira chamada. Depois do 19º dia, nós fazemos a chamada número 19 e vamos substituindo os nomes dos éteres num ponto específico da chamada, no caso do Tex até Liu. As 18 primeiras chamadas são para alinhar as energias elementais e espirituais do plano físico. Também muitas pessoas consideram como uma apresentação, e tá tudo certo também, concordo. E da chamada 19, né, com o primeiro éter, no caso 30º, né, que é o Tex, até o primeiro éter, que é Liu, são os planos em que você vai conhecendo essas esferas dimensionais e lidando com os seres que as governam. Voltando. No entanto, este ritual se estende por um período adicional durante o qual o praticante busca o contato direto com cada governador dos éteres visitados, aprofundando ainda mais a conexão com as forças espirituais enoquianas. Essa prática não é apenas uma jornada de revelação, mas uma experiência profunda que visa expandir a consciência, o autoconhecimento e alinhar suas energias com as hierarquias celestiais dos anjos. O ritual inicialmente foi realizado para não somente buscar contato, conhecimento com os anjos, mas também para me colocar em teste a respeito de um longo processo que envolve compromisso, dedicação, esforço e superação. Afinal, 144 dias de teste consigo mesmo é uma forma muito proveitosa e difícil de testar sua própria disciplina com seriedade. Mas aqui, esse documento ele já está escrito há algum tempo,
aqui eu já deixo claro que, na verdade, 144 dias de teste é muito fácil, porque você é testado a vida inteira. Esse é o grande negócio. Tá, a base. A base teórica deste ritual foi construída a partir de uma combinação cuidadosa de ferramentas e conhecimentos adquiridos durante o curso de magia enoquiana ministrado pelo Frater Goya, realizado em maio de 2023. Esse curso forneceu uma base para a compreensão dos princípios enoquianos. Além disso, a fundamentação teórica foi complementada por uma série de artigos do site Círculo Iniciático de Hermes, que é o CI, do Frater Goya, pelo site Morte Súbita, que é reconhecido por seu vasto acervo de textos ocultistas, materiais gerados pelo Frater Justus Robson Belli no enoquiano.com.br, pelo Frater Madriax, o qual hoje eu sou mentorado, ele é o meu mentor na magia enoquiana, na própria comunidade enoquiano.com.br, o livro de magia enoquiana do Humberto Maggi e o Liber 418, a visão e a voz do Aleister Crowley, devidamente traduzido pelo Frater Caron Way, da Astron Argento. Outros arquivos e recortes encontrados na internet também foram cuidadosamente selecionados e incorporados. Este trabalho é uma síntese do conhecimento teórico e prático extraído dessas fontes, unificando conceitos e práticas que formam a base para a execução do ritual. Todo esse material, pessoal, ele serviu como base pra gente, né? Isso daí é imprescindível, a gente tem que falar porque é real. Todo esse material ele serviu como base de estudo. Acredito que sem esse material teria sido muito mais oneroso desenvolver esse ritual. Desenvolver não, porque ele já está pronto. Mas eu acredito que nós teríamos alguns problemas a mais do que tivemos. Mas realmente esse material ele foi imprescindível, sem comentários, assim, foi tudo. Metodologia. O ritual de 144 dias foi elaborado e executado seguindo uma estrutura fundamentada em ensinamentos adquiridos por meio dos cursos e materiais de fontes confiáveis, como o Círculo Iniciático de Hermes, o curso de magia enoquiana do Frater Goya, os materiais do Frater Madriax disponíveis na internet. Eu não fazia mentoria ainda nessa época. Os materiais do Frater Justus, além do clássico Liber 418. Então, esse daqui é um ponto que eu menciono novamente, porque, de fato, estou sendo redundante, mas é real. O material deles foi muito importante. Os participantes. O ritual foi realizado por 3 praticantes. Kairos, que sou eu, ou Kairos. Raya, que é minha companheira. E o Atos, que é o meu irmão de tradição e família de Quimbanda, meu irmão de faca. Todos os participantes estavam comprometidos em testar seus limites de disciplina e força de vontade. Isso daí é muito real. Nós escolhemos fazer o ritual, ninguém apontou uma arma pra gente e sei lá, ameaçou. Só para contextualizar, a magia enoquiana ela já não, né? Já também pode se tornar muito. Nós praticamos desde 2022, não é muito tempo, mas depois de ter algumas práticas e participar do curso do Frater Goya, pelo menos eu me senti muito confortável para arriscar fazer isso. A estrutura do ritual. Dias 1 a 18. A prática iniciou-se com a execução das chaves de 18 até 1, em ordem decrescente.
um dia para cada chave. Esse processo visa alinhar as energias da tabela da união, que são os quadrantes, conosco. Dias 19 a 48. Durante esses dias, a chave 19 foi utilizada para invocar o éter correspondente ao dia. Na verdade, aqui eu corrijo que não seria invocar, seria para que nós fizéssemos a viagem no Scrying e algumas vezes até a viagem eu esqueci o termo, mas a viagem do espírito é quando você vai até o local sem o objeto de Scrying. Isso foi sendo possível a partir do momento que... Bom, vou dar mais detalhes depois. Em cada sessão, os nomes dos governadores regentes eram vibrados, o sigilo de cada governador eram desenhados no ar. Dias 49 até o 144. Nesta fase final, a chave 19 continuou sendo utilizada diariamente, mas com foco em um único governador por dia. O nome do governador era vibrado e seu sigilo desenhado no ar. Rituais complementares, coisa que a gente focou também, né? Nós focamos nisso porque não é só sentar e começar a chamar. Não assim, né? Existem rituais que é interessante que a gente faça para ter um certo equilíbrio e concentração para conseguir atingir o objetivo. Então, os rituais complementares. Para garantir a segurança energética e estabilidade espiritual, foram realizados diversos rituais complementares diariamente. Aqui eu deixo uma lista dos rituais que foram utilizados. Então, ritual menor do pentagrama tradicional, ritual menor do pentagrama da OS, ritual das estrelas, AOEVAE, ritual menor do hexagrama tradicional, ritual Madriax, ritual Pilar do Meio, ritual Pilar de Luz, ritual Aleghere e o ritual do manto ódico da OS. Esses rituais foram executados não todos ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente, mas sempre seguindo uma sequência lógica, como RMP, RMH e Pilar do Meio, ou AOIVAE, Madriax e Pilar de Luz. Apoios espirituais. Desde o início do ritual, contamos com o apoio espiritual dos nossos Exus e Pombagiras, que agiram como verdadeiros guardiões e parceiros de jornada. Nossos companheiros garantiram a proteção de nossas moradas, de nós e de quaisquer seres vivos que estivessem ao nosso redor, como inquilinos, animais domésticos. Então, um profundo agradecimento aos nossos Exus, Pombagiras e todos os nossos ancestrais que fizeram essa guarda energética tanto no local como em nós, tá? Pessoalmente, não vou falar pelos outros, mas quando eu comecei a realizar o ritual, na verdade quando eu comecei a realizar esse ritual, eu conversei seriamente com todos os meus ancestrais. Eles deram um super suporte. Que estranho, né? Eles deram muito suporte para que eu realizasse e incentivaram a realização. Inclusive, bom, detalhes. Enfim, vamos que vamos. Os materiais utilizados. Diversos materiais e ferramentas rituais foram empregados ao longo dos 144 dias, incluindo anel pele de papel, anel pele banhada a ouro, sigilo DMT impresso, sigilo DMT de MDF, mesa santa em tecido, santo lame em MDF, mesa santa impressa também, o lame impresso, velas brancas, velas pretas, velas coloridas, velas de cera de carnaúba, incenso de sândalo, mirra e palo santo,
sons de meditação, bacia de ágata para visão, scrying, taça com água para visão, scrying, espelho negro feito à mão, aquele que nós fabricamos em casa, para scrying, espelho negro de obsidiana para scrying, bacia de cristal para scrying, panela de fogo para scrying, tarô de Todd, tarô do Waite, tarô de Marcélia, pedras atribuídas aos planetas, adaga e alguns outros fundamentos que eu colocava no ritual. Bom, ao longo dos 144 dias, nós observamos e experimentamos com diversos objetos para scrying, cada um com suas próprias dificuldades. Entre os instrumentos utilizados, o espelho negro feito à mão se destacou como o mais eficiente para visualização, especialmente por seu tamanho maior, o que proporcionou uma percepção mais ampla e clara das visões. Embora o espelho menor, de obsidiana, também tenha funcionado, o maior ofereceu uma experiência de scrying mais completa. É difícil olhar no espelho menor. O espelho maior realmente é bem mais tranquilo. Inicialmente, experimentamos outras ferramentas, como a taça com água, bacia de ágata com água, a bacia de cristal com água, a panela de fogo. Apesar do grande potencial para visualização, esses instrumentos demonstraram ser mais complexos e desafiadores de utilizar e que requerem um nível maior de desenvolvimento da visão por parte do praticante. A panela de fogo apresentou desafios semelhantes ao uso da água, com o agravante de ser mais difícil de controlar e manter um estado ideal para scrying. Decidimos abordar a eficácia de outros objetos no final, onde, de forma embrionária, discutiremos os méritos e limitações de cada um dos instrumentos utilizados no ritual. Orações utilizadas. As orações utilizadas em sequência do ritual foram oração de Enoch, oração da obediência de John Dee, oração enoquiana agnóstica do Frater Goya e a oração do Sagi. Eu comento um modelo simples ritualístico utilizado. Na maioria das vezes, essa foi a abordagem utilizada. Oração de Enoch, ritual ao EVAE, ritual Madriax, ritual do Pilar de Luz, saudação aos ancestrais, oração do Sagi, oração da obediência de John Dee, oração proposta pelo Frater Goya, chamada 19 com o éter correspondente, vibração do nome do governador correspondente, desenho do sigilo do mesmo no ar, meditação ou visão no objeto reflexível, licença para partir, ritual ao EVAE e o Madriax. Sobre as visões, sensações e percepções energéticas. Todos os participantes se esforçaram dentro da visão espiritual no objeto reflexivo. Entretanto, ficou claro que não é tão simples como parece. Em muitos momentos, nós tivemos visões turvas que pairavam entre neblinas, nuvens e objetos sem forma. Em certos dias, não obtivemos nenhum tipo de visão, mas apenas sensações corporais e impactos espirituais. Em outros momentos, não tivemos visão e nem sentimos absolutamente nada. É interessante que a prática do scrying seja devidamente treinada antes de realizar o ritual, para que o experimentador consiga ter plenas visões durante o processo. É como um músculo, tá, gente? Eu vou colocar. É como um músculo. Conforme você treina, mais você vê. Conforme você para de usar, menos você vê. Da mesma forma, todos os praticantes possuem uma carga prévia de experiência em outras áreas de magia. Logo, devido aos contatos anteriormente realizados em outras egrégoras e com a própria egrégora enoquiana, houve uma facilidade maior em perceber as energias que estavam ao nosso redor. Eram sensações como o sinal de frequência no ouvido,
calor repentino ou ambiente frio, movimentações inesperadas, vultos, barulhos estranhos, sentimentos estranhos, pressão sobre o corpo, principalmente na cabeça, formigamentos na pele, dores de cabeça, vozes externas e internas e velas com chamas anormais. Só que velas com chamas anormais eu não vou colocar como um ponto forte, porque pode ser o pavio ou a própria parafina. A periodicidade do ritual. Para a execução do ritual, o horário proposto para as práticas foi estabelecido sempre após as 14 horas, seguindo o horário de Brasília. Essa escolha foi feita levando em consideração a disponibilidade dos participantes, já que nós conciliamos o ritual com nossas atividades profanas, trabalho, faculdade, cursos e outras formas de estudo. Dado que não vivemos exclusivamente da magia, foi necessário adaptar nossa rotina para incluir as práticas ritualísticas, respeitando todos os nossos compromissos diários. Cara, a gente, enfim, eu sei que todo mundo tem seus compromissos e é super normal, só que tem gente que vive disso e trabalha com isso e só estuda isso. Então a gente teve que adaptar, nós tivemos que adaptar todos os nossos horários e ter algumas pontuações aqui para conseguir fazer uma prática saudável e coerente. E já vocês vão saber o porquê. A escolha do período após as 14 também se baseou na tentativa de minimizar interferências externas e garantir um ambiente mais propício e tranquilo para a prática. Aqui vem um ponto legal: comparação de resultados. A comparação de resultados foi uma das etapas mais delicadas e resguardadas durante todo o processo do ritual. Para garantir que os resultados fossem o mais autênticos e pessoais possível, tomamos medidas rigorosas para evitar qualquer tipo de influência entre nós. O que fizemos inicialmente foi criar um grupo no WhatsApp, onde cada um de nós compartilhava seus resultados após a realização do ritual. Esse grupo serviu exclusivamente para a troca de experiências e visões, e as mensagens eram enviadas simultaneamente somente após todos terem completado suas práticas diárias. Essa foi uma estratégia essencial para prevenir qualquer tipo de influência mental ou emocional entre nós. Nosso objetivo era assegurar que as semelhanças nas visões e experiências fossem fruto das práticas e das energias invocadas, e não de uma sugestão inconsciente provocada pela leitura dos relatos uns dos outros. Por essa razão, a metodologia adotada foi necessária para a integridade do ritual. Durante o rito, observamos que houve momentos em que nossas visões e experiências foram semelhantes ou até idênticas. Em alguns dias, minhas visões eram semelhantes à da Raya, em outros eram mais próximas às do Athos, e havia dias em que a Raya e Athos tiveram experiências similares. Contudo, também houve muitas ocasiões em que nossas visões e interpretações foram totalmente diferentes. Um ponto decisivo e que nos deixou preocupados em nossa jornada foi o abandono do Liber 418 a partir do 31º dia do ritual. Não tomamos essa decisão por nos acharmos superiores ao material do Mestre Therion, mas para preservar a pureza de nossas experiências, livres de influências externas, mesmo de obras tão respeitadas. Nesse ponto, queríamos uma experiência única, para que nós pudéssemos construir nossa própria experiência de novo, né? Sem interferências pré-existentes. Então, o que a gente fez aqui? Criamos o grupo no WhatsApp. Todo mundo fez? Então, vamos mandar os relatos todo mundo junto. Beleza. Todo mundo já sabia que a gente só ia conseguir fazer após as 14 horas mesmo. Então, todo mundo fez? Beleza. Então,
Vamos mandar o relato. E isso é muito louco, porque todo mundo fazia no seu canto, não era o mesmo ambiente, e às vezes os três viam, cara, a mesma coisa. Às vezes todo mundo via uma coisa diferente um do outro, às vezes a visão de dois batia e a de um não, às vezes a de um batia e dos outros dois não, mas aqui é o ponto que eu quero reforçar: nenhuma visão ou falta de está errada, tá todo mundo certo, todo mundo viu o que tinha que ver, todo mundo deixou de ver o que tinha que deixar de ver, e é isso. Cada um tem sua experiência pessoal, cada um vai receber uma informação conforme os filtros da sua mente, e tá todo mundo certo. Esse negócio de invalidar a experiência do outro não é legal. Observações gerais. As anotações do ritual originalmente foram realizadas em formato escrito, utilizando dia do ritual, data do ritual, chave referência mais o éter, signo solar, casa solar, signo lunar, fase lunar, casa lunar, hora início, hora fim, como eu me sentia antes, experiência no ritual. Mas aqui tentarei ao máximo abordar unicamente a experiência do ritual. Não faremos conclusões e dissertaremos sobre o que foi visto no ritual de forma profunda, pois é algo que nós mesmos devemos sentar e estudar. Então, o que eu quero dizer aqui? Cara, isso é único e pode ter um significado que é só pra mim. Não é pra terceiros. Ou pode ser ao contrário, pode ter um significado que é só pra terceiro e não pra mim, ou é um significado geral. Mas não importa. Eu não vou fazer conclusões. Cada um faz o ritual, veja o que tem que ver e fique feliz, nunca satisfeito, mas feliz com o que viu ou deixou de ver, e tá tudo bem. É extremamente necessário deixar claro aqui que nenhuma das pessoas mencionadas dentro dessa introdução é responsável ou em qualquer instância pela decisão de realizar o ritual. Os autores, professores e mentores mencionados neste material foram responsáveis por produzir insumos, e destes insumos recolhemos o necessário para a realização da prática, porém nenhum deles induziu ou acompanhou diretamente o processo, livrando-os de qualquer responsabilidade. Vamos repetir isso. Os autores, professores e mentores mencionados neste material foram responsáveis por produzir insumos, e destes insumos recolhemos o necessário para a realização da prática. Porém, nenhum deles induziu ou acompanhou diretamente o processo. Na verdade, acho que nenhum deles... nenhum deles, vamos colocar assim, nenhum deles nem sabe que nós fizemos isso. No caso, eu não pedi... Eu fiz a coisa mais boa, tá, gente? Eu não pedi conselho nem nada, eu só sentei e fui fazer. Então, vamos lá. Nenhum deles induziu ou acompanhou diretamente o processo, livrando-os de qualquer responsabilidade. Em resumo, pegamos o material e escolhemos realizar o ritual. Ponto. E foi isso. Eu com a minha loucura, e vamos que vamos. Uso de IA. É um comentário pequeno aqui. Estamos
rumo a um mundo em que a tecnologia será dominante sobre tudo. Se passarmos pelo grande filtro, claro. Complicado. Logo, em alguns momentos, como a Mindtech, irei usar e abusar do uso de inteligência artificial para tentar recriar algumas imagens do que vi dentro do éter. Porém, que fique claro que são imagens lúdicas que nunca irão refletir a verdade do que eu vi ou deixei de ver no éter. Mas o meu comprometimento é que seja o mais fiel possível à visão e não ultrapasse o limite do bom senso. Eu estou escrevendo esse material e eu vou colocar algumas imagens dele, mas eu não vou colocar as imagens no vídeo. Será apenas uma narração. Então eu uso a inteligência artificial para tentar recriar o ambiente que eu vi ou alguma coisa que eu tenha visto. Eu tento ser sempre o mais fiel possível. Acho que até como forma de honrar a minha visão. Atualmente, 2024. Não escreva esse relato para provar alguma coisa, mas para compartilhamento de experiências entre quem pode se interessar por tal sistema de magia. Inclusive, é interessante mencionar que também não escrevo esse relato com o objetivo de ensinar tal prática ou efetuar alguns círculos de estudo monetizado, pois já temos excelentes professores para isso, como Frater Goya, Frater Madriax, Frater Justus, que é o Robson Belli, tem cursos, e o Frater Ozymandias, que também tem curso e dá aula. Aqui vale mencionar que, apesar de ter realizado esse ritual e também já realizado práticas anteriores com o sistema dentro da heptarquia mística e algumas poucas práticas com as tabelas da União, ainda estou aprendendo com os professores e sendo mentorado pelo Frater Madriax. Logo, para ser claro, o intuito do relato não é vender curso ou qualquer verdade em como o sistema funciona ou deixa de funcionar, já que essa é apenas a minha experiência. Então, o que eu quero dizer aqui, a gente já tem muito professor bom. A gente tem o Frater Goya, que é quem trouxe o sistema para o Brasil, e acho que é a maior referência. Tem a mentoria do Frater Madriax, e assim, é o uou, é muito bom, e o cara é muito bom, e o jeito que ele fala também é complicado. Todo mundo que eu mencionei aqui, o Frater Justus, que é o Robson Belli, o Frater Ozymandias, todos eles têm materiais muito bons. Todos eles têm os seus cursos e mentorias. Então, assim, já tem muita gente boa no mercado vendendo essas coisas. Eu não quero ser essa pessoa que quer concorrer com os meus professores. Não tenho essa necessidade. Mas é isso. Recomendo quem quiser aprender, os procure, porque eles são muito bons. E tem o Ulisses também, esqueci de mencionar que o Ulisses também é referência no magia enoquiana tradicional ou purista. Ele é uma grandíssima referência. Eu realizo alguns rituais com a base tradicional, realizo alguns rituais com a base enoquiana, utilizo o sistema hoje mais, né, do One Milo do Cat. E provavelmente já fiz, acho que quase todos os rituais do Manual do Magia Ritual, testando em mim mesmo, em pessoas próximas.
Bom, vamos lá. Partindo para experiência. Dia 1, chave 18. Hoje foi um misto de nervosismo com energias. Como de costume, tem alguns formigamentos ao fazer a chamada. O calor e o apito no ouvido também são bem fortes e hoje não foi diferente. Estava nervoso, pois é um ritual muito grande e estou passando por momentos complicados. Porém, também estava animado. Ao recitar a chamada 18, senti essas energias fazendo formigamento no meu corpo. Um calor intenso e a chama da vela dançava demais. Fiquei encarando a chama da vela na bacia de ágata por um tempo e vi primeiramente um triângulo, que logo sumiu. Então vi uma montanha saindo dos céus e uma montanha saindo da terra. E esses picos se tocaram e tudo ficou escuro, até que surgiu um hexagrama, e em suas extremidades haviam olhos que piscavam de forma desordenada. Rapidamente, essa imagem também sumiu. Novamente, se elevaram da terra montanhas com rachaduras e lavas que escorriam, formando um lago. No pico da montanha estava um ser magro, usando uma máscara. Em sua máscara havia um risco no meio e somente estavam os olhos à mostra. Tinha cabelos negros gigantes. Não gigantes, né, gente? Mas muito grandes. E usava um hobby branco, mas não consegui enxergar os detalhes. Ele portava um cajado em suas mãos com ouroboros em forma de infinito. Claro, né? O ouroboros não vai ser em outra forma, mas tudo bem. Que ficava se mexendo. A serpente ouroboros era viva. Por um minuto me desconcentrei e perdi a visão. E encerrei o ritual. Só para deixar claro, né, pessoal? Então, aqui se foi marcado como dia 1, tá? Mas teve todo um antes, né, um pré e um pós. Então, antes, que foi realizado oração de Enoque, ritual ao Eveai, ritual Madriax, o pilar de luz, saudação aos ancestrais, oração do Sag, oração da obediência de John Dee, oração proposta pelo Frater Goya, a chamada número 18, neste caso, licença para partir, ritual ao Eveai e ritual Madriax. Bom, é engraçado relatar isso mais de um ano depois de ter realizado esse ritual, porque algumas coisas elas ficam vivas na nossa mente, e alguns detalhes eles se perdem, mas eu lembro claramente dos picos das montanhas, um emergindo, né, e o outro descendo das nuvens, eles se tocando. Eu lembro claramente do hexagrama com os olhos que eles piscavam, né, não era sincronizado, pelo menos eu não detectei essa sincronia. Talvez fosse uma sincronia que eu não consegui perceber. Eu dei uma vacilada aqui no final, né, na escrita. O Ouroboros em forma de infinito, claro, o Ouroboros, ele geralmente ele é o infinito, a serpente que morde o seu próprio rabo. Esse ser que apareceu, ele não foi a primeira e única vez que ele apareceu. Na verdade, não foi a única vez que apareceu, mas foi a primeira vez que apareceu. Ele aparece em outros pontos mais pra frente e aparece em alguns ritos que eu faço ainda hoje, né? Muito louco isso, mas
O engraçado é que não tem muito como falar, né? Mas você pega a Ouroboros, né? O cajado com a serpente, né? Não era um 8 deitado, né? Era um 8 de pé. E aquela Ouroboros, ela se mexia. Não era algo estático. Isso é sensacional. E essa foi a experiência do primeiro dia com a chave número 18. Bom, esse é o vídeo de hoje. Na verdade é mais uma narração. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei mais do que a experiência que eu tive, né? Até chegar aqui, mas era importante eu colocar aqueles primeiros pontos, né, antes de dizer a experiência que eu tive, porque, como eu falei, cada pessoa teve a sua experiência. Nós fizemos em 3 pessoas, cada uma no seu canto, cada uma no seu lugar, cada um na sua morada, e muitas vezes a gente não viu coisas parecidas, muitas outras vezes a gente viu, muitas vezes todo mundo viu a mesma coisa, muitas vezes todo mundo, tipo, os 3 não viram nada. E esse é o legal da coisa, é passar por essa experiência. Passar por essa experiência, ter essa vivência. Tudo que eu disse aqui, eu acredito até que as outras 2 pessoas, né? Ninguém quer ditar alguma verdade, ninguém quer ser um Marte, ninguém. A gente só quer compartilhar, porque todo mundo compartilha um monte de coisa, e porque a gente não pode compartilhar também. Então tá todo mundo certo, quem vê, quem passa por alguma situação, quem sente cheiro, enfim, há vários tipos de manifestações, e tá todo mundo certo. E aqui no final desse primeiro dia, eu só quero novamente agradecer a todos aqueles que produzem material de magia enoquiana, porque isso facilita bastante a vida de quem realiza esses rituais, e que a gente nunca para de aprender. Não faz tanto tempo que comecei, em 2022, já tinha curiosidade antes, e até hoje eu estudo, inclusive, como eu falei, faço parte de uma mentoria, então é isso aí, é aperfeiçoamento e melhora sempre. Acredito que se eu fizer esse ritual de novo hoje, eu vou ver coisas completamente diferentes, ou não, ou talvez não veja nada. Essa é a surpresa, é experienciar tudo isso. Bom, muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo EP, ou no próximo dia. Esse projeto de relatar essas experiências, bom, eu tô relatando as minhas. Eu não sei se as outras pessoas irão relatar a delas. Se sim, perfeito. Se não, perfeito também. Cada um tem suas escolhas e tá todo mundo certo. E é isso aí. Valeu, gente. Boa noite pra quem é filho da noite.